Graças e paz, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Quero fazer a leitura de um texto das Escrituras Sagradas que se encontra em 1 Samuel, capítulo de número 30, do verso 3 ao 6. O texto diz o seguinte: Davi e os seus homens vieram à cidade, e ela estava queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas famílias foram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Amados, imagina uma cena como essa. Você sai de casa, vai fazer uma viagem, vai para algum passeio, alguma excursão, coisa desse tipo, e quando você regressa, a sua casa tem sido queimada e sua esposa, seus filhos não estão mais lá. Imagine-se numa situação como essa. Foi exatamente o que ocorreu com Davi e seus homens. Eles saíram para uma guerra, para pelejar, e quando regressaram, a cidade que eles moravam estava em chamas e suas esposas, seus filhos tinham sido levados. Então eles ficaram angustiados, eles ficaram aflitos. O texto diz que a angústia deles era tamanha que eles choraram até não ter mais força para chorar, porque um quadro como esse era um quadro irreversível, não tinha mais o que se fazer. Eles não sabiam quem tinha levado eles cativos ou por qual direção eles tinham ido. Então eles ficaram nessa situação de angústia, de aflição, ao ponto dos homens quererem tirar a vida de Davi. E Davi também estava aflito, angustiado. Mas Davi decidiu se posicionar. Porque num momento como esse, de dor, de aperto, de angústia, nós podemos tomar duas decisões. Ou permanecer aflito, chorando, angustiado, se deixar ser abatido pela tristeza, ou decidir se erguer, se levantar, fazer alguma coisa, ter um posicionamento em meio àquela situação. Então Davi, naquele momento, ele tomou uma decisão, até porque se ele decidisse permanecer chorando, angustiado e aflito, o que ia acontecer com ele? Ele iria perecer, o povo ia tirar a sua vida. É como diz o texto, eles iriam apedrejar Davi. Quando no momento da dor, da angústia, do aperto, você decidir se deixar ser levado pela aflição, pelos teus sentimentos, você vai perecer. É isso que ocorre, é o que tem ocorrido com muitas pessoas, que se encontram angustiadas, depressivas, aflitas. Elas têm tirado a sua própria vida, têm morrido de forma emocional, de forma financeira, familiar, e alguns de forma literal, perdido a própria vida, porque se deixaram levar pela aflição, pelo desespero, pela angústia que envolveu a sua alma, essa dor que te paralisa. Mas você pode, querido, querida, tomar uma decisão diferente na sua vida. É fácil? Não é fácil, mas é possível sim. Davi, ele sabia e conhecia o Deus que ele servia, e em meio àquela dor, aquele desespero, porque olhava assim para um lado e para o outro, não tinha do que se agarrar, não tinha onde se segurar, não havia esperança nem perspectiva nenhuma. Mas tem um texto da palavra que diz: eleva os meus olhos para o monte, de onde vem o meu socorro vem do Senhor. E foi exatamente isso que Davi fez. O texto diz aqui que Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Em meio àquela dor, em meio àquela angústia, em meio àquela aflição, Davi decidiu colocar seus olhos em Deus. Davi decidiu confiar no Senhor e encontrar em Deus renovo, força, graça, favor para se erguer. Davi tomou uma decisão e se posicionou contrário a tudo aquilo que ele estava passando naquele momento. Se reanimou em Deus, se ergueu em Deus, olhou para Deus, confiou em Deus e buscou a presença do Senhor.
E sabe de uma coisa, meu irmão? O final dessa história não é um final trágico, não, mas é um final glorioso, porque Davi buscou a Deus, Deus respondeu a Davi, e Deus guiou Davi para que ele fosse atrás dos seus familiares, junto com seus homens, e eles conseguiram alcançar aquelas pessoas que tinham invadido a sua cidade, e venceu aqueles inimigos, recuperou todos os despojos e sua família, e trouxe a todos de volta, queridos. Porque Deus é um Deus que restitui, Deus é um Deus que sara, Deus é um Deus que cuida de mim e de você, como cuidou de Davi. Quando Davi depositou toda a sua confiança no Senhor, Deus renovou as suas forças, Deus o ergueu, o colocou de pé e lhe concedeu vitória em meio àquela dor, em meio àquela situação adversa. Da mesma forma que Deus foi com Davi, Deus será contigo, meu irmão, minha irmã, porque Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje e eternamente. Ele não muda, querido, querida. Creia tão somente nele, coloca os teus olhos nele. Nesse momento em que você olha para um lado e para o outro e não vê saída, não vê solução, não vê perspectiva nenhuma, deixa eu te falar, eleva os teus olhos para o monte, olha para o Senhor, fixa os teus olhos nele, porque Ele é a tua força, Ele é teu escudo, Ele é teu baluarte. Ele é aquele que te levanta e vai se colocar diante de ti e vai à tua frente para te conceder vitória, para te erguer, para lançar fora toda tristeza, toda angústia da tua alma, do teu coração. O Senhor teu Deus é aquele que abre porta onde não há porta, é aquele que ressuscita o morto, é aquele que traz de volta a esperança, o ânimo, a alegria aos nossos corações. É o Deus do impossível, queridos, porque para Ele não há nada que seja impossível, não há nada que Ele não possa realizar e fazer em nossas vidas. Creia em Deus como Davi creu no Senhor. Quando todos estavam desanimados, todos estavam abatidos, todos tinham perdido as suas esperanças, Davi olhou para o Senhor, seu Deus, e se ergueu, e o Senhor lhe concedeu bênção, vitória, graça e favor, e o nome do Senhor foi glorificado, para que todos saibam que Ele é Deus, para que todos saibam que Ele pode fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou imaginamos, pelo poder que em nós opera, porque assim Ele fez, assim Ele realizou, assim Ele manifestou a sua glória na vida de Davi. Não será diferente na minha vida, na sua vida. Então somente creia no Senhor, coloca teus olhos nele, e você verá o livramento que o Senhor te dará. E louvado é o nome do Senhor Jesus.